Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa salada para datas especiais e com ingredientes fáceis que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. E fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa salada. Vamos lá para o passo a passo? Para a receita da nossa maravilhosa salada, vamos precisar de 1,5 kg de batatas sem casca, 600 gramas de cenoura sem casca e aqui eu tenho 9 ovos. Coloque água até cobrir. Uma colher rasa de sobremesa de sal. As nossas batatas já estão no ponto. Elas ficam um pouco al dente, sabe? Um pouquinho dura. É um ponto firme. Olha. Não fica completamente mole não, tá bom? Agora eu vou escorrer. Eu vou usar 200 gramas de ervilhas congeladas. Esse tipo de ervilhas vocês compram assim, olha. Pacotes de 1 quilo, tem até pacote de 300 gramas. Eu não coloco para cozinhar. Eu coloco uma água para ferver, tiro da boca do fogão e coloco a ervilha dentro. Porque eu quero que elas fiquem firmes. Eu não quero que elas se desmanchem, sabe? Uma colher de sal rasa, viu? Espere 3 minutos para escorrer. Agora eu vou descascar os ovos. A batata e a cenoura aqui no lado mais grosso do ralador. E quando você for fazer isso, use luvas em suas mãos. Agora eu vou separar aqui a gema da clara. As gemas, elas estão dessa cor aqui, mas elas não estão estragadas não, tá? Sabe por que acontece isso? Porque eu deixei cozinhar por mais tempo do que o necessário. Mas as suas, não faça igual a mim não, viu? Por favor. Amasse as gemas grosseiramente, não é para virar uma pasta não, tá? Só assim, olha. Com as claras, você pode fazer o mesmo. Com o garfo, mas como ela é um pouco borrachuda, eu prefiro passar aqui, olha, no lado mais grosso do ralador. Tenha cuidado, viu? Aqui eu tenho 150 gramas de peito de peru defumado e 150 gramas de queijo mussarela. E esses ingredientes você pode substituir por qualquer um aí de sua preferência. Você pode colocar peito de frango desfiado, presunto, calabresa refogada. Fique livre, tenho certeza que você vai fazer aí uma salada deliciosa. Fala para mim nos comentários qual que você vai fazer. Ah, gente, lembrei de uma aqui que eu já fiz, mas eu não postei no canal não, eu faço para o nosso consumo mesmo. Tem a de atum e tem a de sardinha, mas eu amo sardinha. Gente, fica assim maravilhoso. Eu escorro o caldo da sardinha e amasso. Uso 2 latinhas e fica assim maravilhoso. Fala para mim nos comentários. Você também ama a sardinha? Uma diquinha para você escrever aí no seu caderninho. Faça isso com queijo e o peito de peru gelado, tá bom? Isso facilita muito. Vou precisar também de 10 azeitonas cortadas em cubinhos e uma lata de milho escorrido. E para dar cremosidade entre uma camada e outra, você pode usar maionese. Mas hoje eu não vou usar maionese. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como fazer esse tipo de salada usando maionese. Mas eu fiz um creminho assim delicioso e é segredo nosso, viu? Não conta pra ninguém não. Que eu vou substituir
a maionese. Mas se você quiser fazer com maionese, pode, tá bom? É porque essa explosão de sabor aqui, olha. O que é isso, Edva? Gente, isso daqui é uma misturinha de cebolas caramelizadas. Gente, isso daqui é uma explosão de sabor. Vocês vão amar colocar entre uma camada e outra. Vou finalizar com cebolinha. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço essa misturinha de cebolas caramelizadas. Para fazer o creme da nossa cebola caramelizada, vamos precisar de uma cebola, uma colher de sopa de manteiga. A cebola eu ralei assim, olha, no lado mais grosso do ralador. E uma colher de sopa de manteiga equivale a 50 gramas de manteiga. Agora eu vou refogar. A nossa cebola já está completamente refogada. Não deixe queimar. Quando você perceber que ela está com esse tom assim, parecendo dourado, sabe? Olha, dá para perceber, né, pessoal? Aí você já pode colocar os demais ingredientes. E você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Mas se você não tiver experiência, tire. E aqui, olha só, eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de molho shoyu, 1 colher de sopa rasa de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho 200 ml de água. Coloque aos poucos. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos e eu vou mostrar para vocês o ponto que eu preciso. Ele vai ficar bem cremoso. Prontinho, pessoal. A nossa misturinha de cebola caramelizada já está pronta. E olha só, a textura que eu preciso... Eita! Ai, gente, desculpa aí. Ai, meu Deus. A textura que eu preciso é essa, olha. É uma textura bem cremosa, sabe? E não se preocupe que não vai ficar mole assim. Depois que esfriar, vai ficar em uma textura de maionese, sabe? Aquela textura que a gente precisa, cremosa. E agora eu vou cobrir e não se preocupe que o plástico não vai derreter. Por que que eu vou cobrir? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Agora que você já sabe como eu faço a minha misturinha de cebolas caramelizadas, eu vou finalizar com cebolinha. E aí você pode estar se perguntando, por que que Edva não finalizou no momento ali na panela com cebolinha? É porque, pessoal, eu preciso que essa salada aqui, ela tenha uma aparência de frescor. E se eu colocar a cebolinha enquanto essa misturinha aqui está quente, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que as cebolinhas fiquem murchas. E uma coisa aqui que eu esqueci e eu não tenho vergonha de dizer não, tá, pessoal? Anote aí no seu caderninho. Coloque também 1 colher rasa de sal, porque eu esqueci. Simples assim. Mas anote aí, viu? É quando você está ali colocando a farinha de trigo, aí você coloca o sal. As gemas eu vou finalizar com as azeitonas. Agora eu vou montar a nossa salada. E em cada camada eu vou temperar com a misturinha de cebola caramelizada. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho essas formas para montar a nossa salada. Mas se você não tiver esse tipo de forma, e eu não quero que você deixe de fazer só porque você não tem, você pode montar assim, olha, em uma panela ou em uma vasilha, desde que o fundo seja retinho. Aqui eu só tô mostrando de exemplo. Você não vai deixar de fazer só porque você não tem, né? Tem a panelinha. Olha, quem aqui não tem uma panela? Todo mundo tem, olha. A profundidade dela aqui é de 10 centímetros, igual a esse tipo de forma e essa outra aqui.
tá? Então, como eu não quero que você deixe de fazer, eu vou montar a minha aqui. E detalhe, ela não tem cabo não, viu? Olha, o cabo soltou. Mas a gente aproveita, né não, pessoal? Poxa, vou deixar de fazer, mas menina. E o grande segredo é você usar um saco plástico para forrar a panela, independente de onde você for montar. Tem que usar o saco plástico. E esse é o grande segredo aqui, viu? Não conta pra ninguém, não. Segredinho meu e seu. Brincadeirinha, viu, pessoal? Observe o passo a passo, porque isso faz muita diferença para um bom resultado aí da sua salada. E a primeira camada, eu gosto de colocar as batatas. Eu gosto de mostrar tudo para que você tenha um excelente resultado aí, tá? Observe que fica falhado, tá vendo? Aí o que que você tem que fazer para que ela fique certinha? Use um copo de fundo assim, olha, bem retinho, ou qualquer uma outra vasilha aí. Faça isso, olha. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Todas as vezes que você for pressionar com o copo, você puxa um pouco o plástico assim, olha. Isso faz com que fique camadas uniformes. Ai, gente, cadê meu like depois de uma dica dessa para deixar toda a borda aqui bem linda, com as camadas bem visíveis? Eu não acredito que você ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Finalizo com o purê. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar resfriar por 3 horas. E se você tiver com tempo, é bom que você deixe resfriar de um dia para o outro. Isso garante mais firmeza. Prontinho, pessoal. A nossa salada aqui já está no ponto. E eu vou desenformar aqui. Antes de desenformar, eu vou colocar aqui algumas folhas. As folhas já estão higienizadas. E para secá-las, eu faço isso. Quando você colocar as folhas do alface, observe que esses talos, eles não vão deixar a salada aqui certinha. Então, remova esses talinhos, tá? Olha. Faça esse movimento, olha. Assim, puxando, para ficar fácil de desenformar. Olha só como o plástico solta fácil. E aí, você gostou dessa lateral aqui? Eu acho linda, sabe? As camadas são assim perfeitas. E assim, todas as saladas ou tortas frias que eu faço aqui no canal, eu nunca cubro ou com maionese ou com chantilly de batatas ou com requeijão cremoso, eu não gosto. O que é que eu faço? Eu gosto de fazer uma decoração aqui por cima. E não é obrigada você fazer aí para o seu cliente tudo redondinha, não. Você pode usar as formas, a quadrada ou a retangular.
Eu vou usar também um apontador de legumes. Eu vou fazer uma decoração aqui com a cenoura. E aqui, ó, pessoal, uma dica muito importante. Essa cenoura aqui eu lavei e sequei. E você não pode usar a cenoura crua molhada. Você tem que secar, mas nem uma gotinha, nem no sonho de água, porque azeda, tá? Então, escreva essa diquinha aí no caderninho de vocês. Aqui eu já higienizei e sequei. E agora eu vou remover aqui toda a casca para que eu possa fazer aqui a flor nesse apontador. E assim, olha, você já ajuda o canal curtindo, comentando, compartilhando. Mas se você tiver a intenção de comprar esse tipo de forma, as luvas ou até mesmo o apontador de legumes, eu vendo na nossa lojinha virtual. Aí você pode entrar lá e fazer o orçamento sem compromisso nenhum e fazer o orçamento aí do frete para a sua região. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso vocês queiram comprar alguma coisa aí da lojinha. Até o tapete culinário tem lá. Todas essas coisinhas que vocês estão vendo, que eu uso aqui no canal, eu vendo lá na nossa lojinha virtual. Aqui eu tenho um purê de batatas e eu vou mostrar para você como que eu faço esse purê. Você vai precisar de 400 gramas de batatas cozidas, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, e 100 gramas de requeijão cremoso. E se você não quiser usar o requeijão cremoso, você pode substituir por maionese, creme de leite ou iogurte. A quantidade é a mesma. Amasse as batatas com elas assim, ainda quentes. Isso facilita muito. E cada pessoa tem um jeito particular de fazer o chantilly de batatas. Eu passo na peneira. Pronto, essa é a textura que eu preciso, uma textura lisa, assim, olha. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar resfriar por 20 ou 30 minutos. E se você tiver com tempo, você pode fazer de um dia para o outro. E Edva, dura quanto tempo na geladeira? Pessoal, eu nunca deixei mais de um dia. Sempre adiantava a minha produção em um dia para no outro dia montar a salada. Ah, outra coisa para você escrever aí. A primeira coisa que você tem que fazer é o chantilly de batatas, porque você tem que deixar lá na geladeira resfriando. Pronto, e agora que você já sabe como eu faço, e foi a primeira coisa que eu fiz, viu, pessoal? Antes de começar toda a produção de cozinhar os legumes, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Então, anote aí no seu caderninho. Aqui eu vou usar um bico para fazer a decoração. É um bico tipo pitanga. Um saco para confeitar descartável. E vou colocar o nosso chantilly. Aqui você aperta para tirar todo o ar. Você aperta aqui, ó, para tirar o ar e roda assim. E aí você pressiona para que ele saia, olha só. A decoração que eu vou colocar aqui em cima com chantilly é uma decoração de pitangas. E não faça de qualquer jeito aleatório, não. Comece por aqui, olhe, pelas bordas. E depois vá fazendo aqui pelo círculo e vá fechando. Assim fica mais organizado. Desse jeito aqui, olha só. Experiência própria. Aí quando fica assim um apontador, eu corto e recomeço. Porque não fica tão legal, sabe? E quando você for fazer aí, o segredo é você pressionar para cima. Porque se você só rodar assim, ó, só fica assim. Aí o que que eu faço? Eu pressiono isso, a cenoura para cima, assim. Olha. O legal é que assim que sai do apontador, já fica assim, olha. Uma flor, tá vendo? Aqui, ó, se você quiser dividir ou deixar assim,
Aí você só coloca aqui. Olha. Vamos colocar aqui no cantinho. Eu vou colocar pimenta biquinho aqui dentro. Olha. Linda, né? E outra coisa, pessoal, não deixe de falar para o seu cliente que você tem saladas decorativas, saladas para datas especiais, e sempre tire fotos das suas saladas e bote nas redes sociais. Gente, isso daqui vende muito, muito mesmo, tá? Aí agora, para essa data tão especial, você presentear a sua mamãe com uma salada dessa, para compartilhar ali um momento tão lindo, né? Vou colocar algumas alcaparras aqui, que dá um charme. Folhinhas de salsinha. Pronto, e olha só, a nossa decoração da salada. E aqui, olha só, como eu falei, os ingredientes, você escolhe aí qualquer um de sua preferência. Tem 2 aqui que eu não coloquei. Eu não achei necessário colocar, porque ia ficar muita informação, sabe? Mas se você quiser depois colocar, olha, isso vai de opinião, tá, pessoal? Isso aí é de cada um. E aqui, outra coisa, escreva isso aí no seu caderninho. Nunca entregue ao seu cliente ou a torta fria ou a salada sem fazer o pé. Olha só, o pé da salada. Eu vou fazer o pé e observe como ela fica totalmente diferente e mais arrumada para você entregar ao seu cliente. Agora eu vou cortar, porque eu quero que você veja a beleza dessa salada. Olha só, minha gente. Olha por dentro. Linda, né? E agora eu vou experimentar. Vocês precisam fazer para vocês entenderem o que eu estou falando. Gente, o toque da cebola caramelizada substituindo a maionese é uma explosão de sabor. Esse peito de peru defumado aqui com o ovo, o purê, não, tudo muito bom. Essa gema aqui com o toque dessa azeitona, vocês precisam, sério, sem comentários. Não, opa, peraí, com comentários. Com comentários, viu, pessoal? Delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.